Você já sentiu aquela motivação muito boa no início, quando você começa algo novo, e isso logo passa? Pois é, eu já senti isso várias vezes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, para você entender, não só com a nossa visão comum, mas também com a visão da neurociência. Para você entender um pouco mais sobre isso, eu vou trazer alguns exemplos que aconteceram comigo. E aí você vai poder tentar imaginar alguma coisa que aconteceu na sua vida também e entender o que você deve fazer para resolver isso. Desde quando eu comecei na fotografia, isso lá atrás, quando eu ainda estava cursando Química, eu sentia como se tivesse altos e baixos na minha vida. Em alguns momentos eu ficava muito motivado a tirar fotos, fazer ensaios, em outros momentos parecia que eu estava passando por um vale, não só de desmotivação, mas também de desinteresse com a fotografia. Eu não queria pegar na câmera, eu não queria marcar ensaio, eu não queria estudar como me posicionar no mercado para ter mais resultado. Logo em seguida, eu terminei meu curso de Química na UNB, larguei um pouco a fotografia porque eu fui estudar para concurso. E novamente eu senti isso depois que eu fui aprovado. Mas na época do concurso eu senti algo diferente, porque lá os resultados não vinham tão rápidos quanto na fotografia. Então eu tive que estudar por mais ou menos 1 ano e 4 meses até conseguir a minha primeira aprovação. Só que parece que depois que eu atingi a aprovação e consegui provar para mim mesmo que eu conseguia ser aprovado, eu perdi o interesse por aquilo também. E aí depois eu comecei a ensinar pessoas a estudar para concurso. Várias pessoas foram aprovadas e quando eu tive a maior turma, a turma em que eu mais faturei, que eu tive mais alunos aprovados, novamente veio a desmotivação. E logo em seguida eu conheci a psicologia. E a psicologia, para quem não conhece, é a área do conhecimento que estuda o comportamento, não só humano, como também animal. E lá eu descobri por que isso acontece. A neurociência explica muito bem o que acontece, e nesse vídeo eu vou falar muito sobre isso. Para entender um pouco disso, eu vou ter que te explicar alguns conceitos da psicologia. E o primeiro é a homeostase, que te protege de se matar. E primeiro você tem que entender o que é homeostase, né? Homeostase basicamente é o seu corpo colocando você em equilíbrio dos seus parâmetros internos com o mundo externo. Como assim? Por exemplo, se você começar a correr agora, o seu batimento vai começar a subir de uma vez. Só que existirão alguns mecanismos que te protegerão do seu batimento não chegar em 200, 220 e você ter uma parada cardíaca. Isso é uma homeostase. Só que ela não acontece só com parâmetros vitais, ela também acontece com comportamento. E isso é uma forma de nos proteger com o meio externo. Vamos parar para pensar lá na vida dos caçadores-coletores. Quando o cara, lá da época das cavernas, começava a andar em busca de alimento, tudo era novo. Então tudo para ele era algo que liberava dopamina no cérebro. Toda vez que a gente faz alguma coisa pela primeira vez, vai liberar uma dopamina ali, exatamente para motivar a gente a procurar coisas novas. Só que o corpo modula aquela liberação, porque se você ficar sempre procurando coisas novas também, pode ser que você se mate com aquilo. Pensa lá, na época dos caçadores-coletores, eles procuravam alimento. Só que um alimento novo, ao mesmo tempo ele podia ser algo muito doce, mas também podia ser algo venenoso que fosse te matar. Então o corpo tenta modular para equilibrar aquilo ali e te proteger. Décadas de pesquisa em neurociência nos mostraram que existe uma linha tênue entre a motivação e a proteção. Existe um experimento de um cientista chamado Wolfram Schultz. Nesse experimento, o que ele fez? Ele pegou alguns macacos renus, colocou um dispositivo, um fio dentro da cabeça dele para tentar analisar o potencial eletrônico que acontecia ali entre um neurônio e o outro no momento específico. E aí o que eles ensinaram para o macaco? Toda vez que esse macaco visse uma luz no laboratório e apertasse um botão, iria descer suco de laranja para ele. Suco de laranja seria a recompensa por um esforço de apertar o botão. E aí eles treinaram várias vezes o macaco até que ele entendesse aquilo. Para que eles fizeram isso? O dispositivo que foi colocado dentro do cérebro dele foi para tentar identificar o momento exato da liberação de dopamina entre um neurônio e outro. Porque na época estavam fazendo pesquisas para saber se a dopamina tinha a ver com prazer. Quando você fizesse algo prazeroso, liberasse a dopamina. Todos os cientistas da época achavam que era isso que aconteceria. Só que o experimento provou o contrário. Provou que qual que era o momento em que havia uma maior liberação de dopamina no cérebro do macaco? Quando ele via a luz. Então a luz, ela demonstra para o macaco o quê? Que existe uma predisposição de uma recompensa, desde que ele faça um esforço.
Então, a partir desse momento, esse cientista revolucionou sobre o momento da liberação de dopamina no nosso cérebro. Então, dopamina tem mais a ver com motivação do que prazer. Isso revolucionou tudo que a gente sabe sobre ciência, porque agora a gente consegue entender que o caçador-coletor que ficava procurando alimentos na selva, ele procurava exatamente porque o fato de procurar liberava a dopamina, que o motivava a procurar cada vez mais. Só que essa dopamina, em um momento, ela para de ser liberada, exatamente para te proteger também, porque o nosso corpo sempre procura equilíbrio e guardar energia. Porque pensa comigo, se o caçador-coletor ficasse o dia todo procurando comida, ele ia ter que comer várias vezes, ele ia dormir em que momento? Então o corpo procura uma certa recompensa, mas depois ele te faz descansar, porque senão, pensa comigo, você vai ficar o dia todo procurando comida. Então o nosso sistema orquestra esses momentos para que você não fique também viciado em recompensa. Seu cérebro aprende para economizar energia como se ele estivesse te respondendo da seguinte forma. É como se ele te falasse, beleza, já entendi que fazer isso me gera prazer, só que se você buscar sempre fazer aquilo, você cria uma busca insustentável por prazer. E você acaba fazendo com que o seu corpo gaste energia demais procurando aquilo. Isso seria completamente insustentável. E agora, voltando novamente no experimento de Wolfram, eu quero que vocês entendam bem esses pontos que ele conseguiu extrair desse experimento. O primeiro deles é que o maior pico de liberação de dopamina tem a ver com o momento da previsão da recompensa. Se ele viu a luz, apertou o botão para receber o suco, é exatamente no momento em que ele vê a luz que tem o maior pico de liberação de dopamina. Só que existe um segundo pico pequeno também na hora que ele recebe o suco. E aí o cientista começou a mudar esse experimento para ver o que acontecia. A primeira coisa que ele mudou é mudar a quantidade de esforço que o macaco deveria fazer para receber a recompensa. Então, uma vez era apertar uma vez o botão ao ver a luz, ele mudou para 10 vezes. O macaco aprendeu novamente. E aí o que ele fez de novo depois disso? Porque toda vez é assim, vi a luz, apertei, recebi o suco. Vamos supor que eu recebi 5 moléculas de dopamina. E aí ele te ensina de novo a vi a luz, apertei 10 vezes, recebi o suco. Aí nessa outra vez, depois que o corpo aprende, você vai receber a mesma quantidade. Na verdade, cada vez diminui mais essa quantidade de dopamina, porque o corpo te protege a não ficar sempre buscando aquilo, porque senão você se torna um escravo da busca. E aí ele ensinou outra coisa para o macaco. Agora, ele via a luz, apertava 10 vezes o botão, e aí uma vez vinha água, outra vez vinha suco. E aí quando vinha água, o que acontecia? Tinha o pico da dopamina quando ele via a luz, e aí quando vinha a recompensa, e a recompensa era menor do que aquele previu que acontecesse, ele tinha, na verdade, um retraimento, tinha uma queda abaixo do basal do nível de dopamina. Como é que a gente entende isso com a nossa linguagem do dia a dia? Isso é a frustração, isso é a explicação neurocientífica da frustração. E aí o macaco ficava bravo, batia na mesa e ficava nervoso. Só que olha, aqui que está o ponto. Quando o cientista começou a mudar o momento em uma vez vinha suco, outra vez vinha água, outras 2 vezes vinha suco, outras 3 vezes vinha água, ele estava colocando incerteza no resultado. Mas, novamente, o macaco entendeu que ele tinha um esforço para obter uma recompensa. E acabou que o macaco ficou viciado naquilo. Toda vez que eu coloco incerteza no resultado, eu faço com que a pessoa, o animal, algo do tipo, fique viciado naquele comportamento para adquirir uma recompensa que ele não sabe que virá. Ele aprendeu que ela vai vir em algum momento, só que ele não sabe quando. E aí isso faz com que ele faça isso várias vezes. Calma, isso tem tudo a ver com jogo. Isso tem tudo a ver com cassino. Isso tem tudo a ver com o tigrinho e esses jogos da internet que estão viciando o Brasil inteiro. Você já parou para pensar isso? E esse cara fez esse experimento em 1900 e alguma coisa, se eu não me engano, em 1999. Já tem 25 anos disso. E a gente ainda está lá, viciado no mesmo tipo de comportamento. Porque falta consciência para a gente de entender um pouco mais sobre nós mesmos. Então vamos recapitular o que a gente aprendeu com o Wolfram. Primeiro, que a liberação da dopamina tem a ver com a predição da recompensa. Segundo, que quando eu aprendo isso, os meus níveis de dopamina vão caindo, quando eu prevejo essa recompensa e faço o esforço. Terceiro, quando eu me esforço, mas a recompensa é menor do que o que eu esperava, eu tenho frustração, porque eu tenho uma queda para níveis menores do que o basal. Por que a gente tem que entender isso? Porque agora a gente vai para um outro experimento.
de Bauster e Schuster. O que esses caras descobriram lá em 1973? Eles colocaram alguns ratos numa gaiola e eles ensinaram esses ratos a se auto-administrar cocaína. Para quê? Para tentar entender se realmente existe esse bloqueio, que é o que eu estou falando para vocês. O bloqueio de eu procuro algo que me traga uma recompensa, mas existe um bloqueio do corpo de preservar por energia também, porque se a gente procurar demais, a gente vai se cansar e viciar em comportamentos insustentáveis. E eles queriam entender se realmente esse bloqueio existe por parte do nosso corpo. Então eles colocaram os ratos dentro da gaiola e ensinaram eles a se auto-administrar cocaína. Como? Apertavam a alavanca, desciam uma aguinha com cocaína. E aí que está o problema. Esses ratos começaram a apertar tanto a alavanca até se matarem por overdose de cocaína. E é aqui que eu trago a dúvida para você. Parece que sim, existem pessoas que conseguem controlar esses comportamentos que nos trazem prazer, mas outras não, porque a gente vê várias pessoas viciadas em drogas, em jogos, em comportamentos autodestrutivos. Então parece que existe uma linha tênue, mas que não é respeitada por todos. E aí vem a pergunta, o que realmente nos separa desses ratos? E a resposta é o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que fica aqui na frente, que nos torna racional. Mas nem sempre essa região do cérebro funciona. Quer ver um exemplo? Toda vez que as pessoas bebem álcool, a primeira parte do cérebro que é desligada para a economia de energia é o córtex pré-frontal. Por isso que a gente ou vê ou fica menos racional quando a gente bebe álcool. Já percebeu que as pessoas começam a falar coisas que elas não falariam se elas não tivessem bêbadas? Então a primeira região que o cérebro desliga para a economia de energia é essa região da frente, porque ela gasta muita energia. Só que se a pessoa continuar bebendo mais, existe uma outra região que vai ser desligada. Por que acontece isso? Por que o corpo desliga essas regiões do nosso cérebro? Toda vez que a gente bebe álcool, existe um metabolismo do álcool no corpo e transforma o álcool em aldeído. Só que o aldeído é tóxico. Então, para combater aquela substância tóxica, o corpo precisa de gastar muita energia metabolizando aquilo. E aí ele começa a desligar partes do corpo que gastam muita energia. A primeira é o córtex, a segunda é o cerebelo. Só que o cerebelo que fica aqui atrás é a parte do controle motor. E é aí que a gente começa a perceber as pessoas, quando ficam cada vez mais bêbadas, perdendo o controle do corpo. E no final das contas, o que separa o homem dos ratos é essa delicada dança entre motivação, homeostase, dopamina, córtex pré-frontal e autocontrole. Se não existisse isso, nós seríamos apenas outro animal apertando um botão até morrer.